Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero, primeiramente, aí falar com vocês, comentar com vocês um pouco o que foi essa temporada. Nós estamos no dia 28 de dezembro, há 3 dias aí de acabar 2025, e não podemos dizer que esportivamente o 2025 não foi um ano maravilhoso para o Remo, né? Porque foi talvez um dos melhores anos que o torcedor azulino tenha vivido. Por alguns motivos, né? O principal deles, claro, o acesso à elite do futebol brasileiro. Mas nós vivemos, cara, alguns momentos bem emblemáticos nessa temporada. Como, por exemplo, a gente viveu aí o clube do Remo conquistar 6 vitórias consecutivas em um Brasileirão de pontos corridos. Algo que não acontecia no Norte há muito tempo. E o clube do Remo conquistou isso também. Além do acesso e dessa sequência de vitórias, o Remo também foi um time que protagonizou, querendo ou não, a primeira parte da tabela, né? A pior colocação do Remo nessa Série B foi uma 12ª colocação. O Remo teve o artilheiro da competição, que foi o Pedro Rocha, teve o melhor goleiro da competição, e nós vivemos momentos únicos. Além de tudo isso que eu citei aqui para vocês, nós também vimos de camarote o nosso rival ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente ainda deu aquele empurrãozinho, né? A gente ainda rebaixou eles moralmente lá naquele dia 14 de outubro, um dia maravilhoso para todos nós remistas. Mas assim, gente, é claro que tudo isso vai ficar no passado, vai ficar na história do Clube do Remo. Mas é sempre bom a gente relembrar, né? É sempre bom a gente parar para pensar e relembrar aí tudo isso que a gente viveu, um momento ímpar na nossa história, né? Eu acho que aquele torcedor mais otimista do Remo não imaginava que a gente fosse viver aquilo que a gente viveu. Uma alegria contagiante ali que fez com que o Clube do Remo fosse visto, né, de uma maneira mais positiva no cenário nacional e principalmente, né, se você for parar para pensar, se você for parar para analisar, muita gente não conhecia a torcida azulina, muita gente não conhecia, né, a força do fenômeno azul. E a gente pôde mostrar isso, claro, jogando bola, vencendo os adversários, convencendo principalmente, porque era aquilo que a gente buscava aí no cenário futebolístico. E claro, né, tudo isso não seria possível se não fosse o trabalho do fenômeno azul, o trabalho desse torcedor azulino que viveu isso. E a gente, cara, pôde presenciar um momento histórico, né? A gente pôde presenciar um momento histórico. Desde 1994, o Remo não disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente for parar para pensar e olhar lá atrás, por exemplo, 10 anos atrás, a gente nunca imaginou que a gente fosse chegar tão rápido à Série A. Porque se você for parar para pensar, aliás, parar para relembrar o ano de 2015, se naquele momento o cara chegasse para o remista e falasse, daqui a 10 anos tu vai estar na Série A, o cara vai falar, tu tá maluco, tu tá doido. Claro que não, pô. É claro que não. E é óbvio que a gente se estruturou, a gente buscou melhorar, não só na questão de contratações, mas também na questão de administração. Um clube bem administrado consegue o que o Remo conseguiu e a gente conseguiu também algo inédito no nosso futebol. 2 acessos seguidos, né? A gente subiu da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, né? Isso nunca tinha acontecido no futebol paraense e aconteceu com o clube do Remo. Mais uma vez o Remo aí carregando o Pará nas costas, né? Lembrando, as principais competições nacionais, o Remo tem as melhores campanhas. O Remo tem a melhor campanha na Série A, no 7º lugar, né? Ali, isso lá em 93. O Remo tem a melhor campanha na Copa do Brasil, uma semifinal em 1991. E talvez uma dessas campanhas aí o Remo possa repetir, por que não? Por que não pensar que o Remo pode chegar numa semifinal de Copa do Brasil? A gente viu a final Vasco e Corinthians. 2 times que não eram tecnicamente superiores assim aos demais. Tá certo que a tendência é um Flamengo, um Palmeiras chegar na final, né? Mas, por exemplo, pode acontecer o que aconteceu esse ano. 2 equipes que ninguém esperava chegando na final da Copa do Brasil. Mas o 7º lugar, que assim, eu acho que ainda vai se perpetuar por muito tempo, eu acho bem mais difícil.
Porque se a gente for analisar a Copa do Brasil, ela é um campeonato de mata-mata. E você consegue. No campeonato de pontos corridos é muito complicado. É muito complicado. Você precisa ter um time qualificado para aquilo ali. Você precisa ter esse time qualificado. Então, tudo isso vai depender do trabalho do Marcos Braz. Vai depender do que o Marcos Braz vai fazer para que o Clube do Remo possa voltar ao seu protagonismo que um dia teve, né? Bom, gente, falando agora aqui sobre saídas, né? Temos aí a saída do Nathan Camargo. Nathan Camargo se despediu nas redes sociais e eu lembrei muito de um torcedor aqui que eu acho que ele deve ter algum problema com camisa 5. Eu acho que ele deve ter algum problema com jogadores que atuam na primeira volância. Porque ele tinha um ódio, assim, é ódio mesmo, tá? Ele tinha uma raiva do Curuá absurda. Às vezes o Curuá não era um grande jogador, não era um craque. O Curuá não era um primor de meia, não é um primor de jogador, não. Mas ele não era tão ruim assim, ruim, pro cara todo vídeo vir aqui e descer o pau no cara. Às vezes o Curuá jogava até bem, e o cara vinha aqui e descia o pau. Agora, o Nathan Camargo, de uns tempos desse pra cá, ele fantasiou na cabeça dele que eu tinha, assim, eu tinha um carinho pelo Nathan Camargo, que eu defendia, que eu passava pano pro Nathan Camargo. Teve um jogo que o Pedro Castro, acho que foi Remo e o Novo Horizontino, se eu não estou enganado. Foi um jogo desses recentes aí. O Pedro Castro matou, foi o pior jogador em campo. Ninguém, absolutamente ninguém falando do Nathan Camargo. Aí ele veio aqui, o Nathan Camargo não jogou nada, tu não vai falar nada disso. Eu falei, não, vou falar assim mal do Nathan Camargo só porque tu quer. E aí ele começou, moleque, começou. Então eu acho que agora ele deve estar muito feliz com a saída do Nathan Camargo. Não acho também um primor de jogador Nathan Camargo. Acredito que o Clube do Remo pode buscar melhores, tá? Mas vamos ver se o Zé Ricardo que foi contratado é melhor que ele, né? Vamos ver aí. Eu tava vendo alguns vídeos do Zé Ricardo, ele jogando pelo Goiás, né? Alguns torcedores me mandaram aí alguns lances dele. Não parece ser um jogador ruim, mas por algum motivo ele só jogou 10 partidas no último time dele. E isso é algo que me preocupa. Bom, falando aqui sobre a outra saída, né? E aí a notícia maravilhosa. Pedro Castro vai jogar no CRB. Ô CRB, beijão CRB. Né, o Pedro Castro aí, que o Guto... É capaz do Guto ser anunciado pelo CRB, né? É capaz do CRB contratar o Guto Ferreira. Tentar esse passo a mais aí e contratar o Guto Ferreira. Porque o que ele gostava do Pedro Castro não estava escrito, né? Saía um lateral, Pedro Castro. Saía um volante, Pedro Castro. Saía um meia armador, Pedro Castro. Saiu um ponta, Pedro Castro. Cara, era uma paixão absurda. E o Pedro Castro não vai deixar a mínima falta, né? Eu, por exemplo, tô feliz porque era um jogador que ia ficar para a próxima temporada, porque o contrato dele foi renovado automaticamente, né? A cláusula, aquelas famosas cláusulas de contrato. E aí o Clube do Remo, de alguma maneira, aí convenceu o CRB a levar ele. O CRB também se mostrou muito interessado nessa contratação. E o Pedro Castro vai jogar mais uma vez a Série B, dessa vez pelo Clube de Regatas Brasil. Ô CRB, que time maravilhoso, né? O CRB, né, cara? É um clube espetacular, né? Levou aí o grande Pedro Castro. Espero que ninguém aqui venha nos comentários aqui dizer que o Pedro Castro vai fazer falta para a próxima temporada, né? Já não basta vierem os quilos aqui nos comentários falando que o Pavani vai ser titular no que vem. Tem torcedor falando que o Pavani vai ser titular no que vem, né? Na Série A, será? Tomara. Mas eu não tenho muito essa esperança aí não, tá? Eu tenho mais esperança no Zé Ricardo, que foi contratado recentemente, do que no Pavani ser titular, tá? Ele foi contratado, provavelmente vai ser aproveitado no Parazão, e eu espero que ele jogue, né? Que ele consiga ali, ele, o Jaderson, que é outro também, né? A gente fala muito do Pavani aqui, mas o Jaderson também na última temporada deixou muito a desejar, tecnicamente falando, principalmente depois que ele teve a lesão, e aí a gente entende, né? Porque a lesão que ele teve foi uma lesão na cabeça, e não é fácil você lidar com esse tipo de lesão, principalmente para ele, né, que poderia ter parado de jogar,
poderia ter deixado de jogar futebol por conta daquela lesão. Então, para recuperar ali a confiança, recuperar ali o ritmo é complicado. Mas mesmo assim, o Jadson também está devendo. Um detalhe interessante que ninguém falou até agora é que o saudoso Dodô ainda está no Remo. E ele deve ficar no Remo até fevereiro, que é quando o contrato dele acaba, né? O contrato do saudoso Dodô acaba em fevereiro. Fevereiro é março. É um desses 2 meses aí, tá, que acaba o contrato dele. Aí eu fico pensando, quem foi que assinou um contrato de 1 ano e 3 meses com o Dodô, cara? Complicado, né? Bom, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.